Eu acredito o seguinte, a natureza humana fez com que a gente chegasse aonde chegou sem a medicina, e acho que teria acontecido a mesma coisa sem a medicina, ou seja, a natureza faz com que tenha uma seleção natural, e a seleção natural não tem a ver com fortes, ou seja, os mais fortes às vezes não são as criaturas, humanas ou não, que sobrevivem a alguma catástrofe. Então a natureza tem essa, no seu aspecto de harmonia, a coisa mais importante do que a ideia de ser forte. Um ser harmônico, ele é muito mais eficiente do que um ser forte, um ser super forte. Os dinossauros desapareceram porque eram enormes e não mais podiam sobreviver num planeta que estava se enxugando, perdendo a água, e eles, pesando 40 toneladas, não tinham mais como procurar alimento. Então, o ser forte não quer dizer ser sobrevivente. Um ser harmônico com o ambiente que ele convive é muito mais importante do que ser forte. Se ser forte é ser harmônico, a pergunta está certa, ou seja, os fortes sobreviveriam. Mas eu entendo que forte aqui seria essa ideia que a gente tem de forte, do cara melhor, não, do cara que realmente está adequado ao seu ambiente. Esse é o que sobrevive dentro dessas condições que a natureza compõe como os mais fortes, ou seja, que dizem os mais fortes sobrevivem, mas não quer dizer forte no sentido que a gente entende. Acho que o mais forte é aquele que sobrevive nas condições em que ele está, não fisicamente. Ou seja, um sujeito que não é, ele pode ser franzino, não pode não ser grandão nem nada, mas tem uma capacidade de se adaptar intelectual e psicológica, de se adaptar ao ambiente, ele vai sobreviver, independente do tamanho que ele tem, dessa ideia de forte. Acho que essa história do nazismo e dessas absurdas coisas que aconteceram nas guerras, não foi só nessa, em todas as guerras, não justifica nada. Ou seja, a ciência, ali não se fez ciência, ali se fez realmente foi judiar de pessoas, fazer com que as pessoas fossem pior do que animais, ou seja, uma coisa absolutamente desumana que foi feita, mas isso não tinha nada de científico. A coisa que eu soube, ou que dizem, que eu acho que foi ciência, que o nazismo fez, foi estudar os crânios de pessoas e mediam e testavam tamanho, forma e tal, para associar tamanho, forma com inteligência, com incapacidades. E esse museu de cérebros existe até hoje. Os ingleses, quando venceram, como os aliados venceram, ficaram com esse conjunto de cérebros e estudam até hoje algumas coisas que nunca se conseguiu comprovar que eram válidas cientificamente. Que o tamanho ou a forma ou alguma coisa do cérebro das pessoas mais inteligentes fossem diferentes de pessoas ditas menos inteligentes. Bom, sobre a importância do conhecimento das áreas humanas, exatas, naturais e sociológicas, acho que elas se desenvolveram contíguas. Uma dependia da outra, ou seja, não existe uma mais importante. De novo, eu insisto na ideia de que a harmonia é mais importante do que qualquer uma coisa individual. Não existe essa coisa da individualidade, do sujeito individual ser mais importante que o conjunto. Então, a importância é essa ideia de que as coisas estejam interligadas e elas vão ser a melhor coisa, a mais importante, é a interligação. O conhecimento interligado, o conhecimento amplo das coisas é mais importante do que um conhecimento, não importa qual é a área.
concordas com isso? Bom, eu não concordo com isso porque não existe nada que eu conheço, pelo menos, que faça uma relação entre essa ideia de ausência de doença na odontologia, fazendo com que ela se separasse da medicina porque ela não tenha grandes doenças na área dela. Não é verdade. A gente sabe que a boca, a entrada de um monte de doenças, não seria essa a razão de ter se separado uma da outra aqui no Brasil. Eu acho que nos outros países a odontologia não conseguiu se separar, eu realmente não sei porquê, mas acho que nós fazemos uma odontologia de muita qualidade, considerada uma das melhores odontologias do mundo, sem nós termos um conhecimento médico. Então, parece que nos países europeus o conhecimento médico é associado aos cursos de odontologia. Ou seja, o cara teria uma formação mais médica, ou também médica e odontológica. Mas isso não aparece como sendo uma coisa que melhorou a odontologia deles. A nossa odontologia é considerada uma das melhores do mundo. E não tem esse aspecto médico ligado a ela. A ciência odontológica evoluiu, separada da ciência médica, mas junto com ela. Quer dizer, está separada, mas junto. Nós só nos especializamos mais em alguma coisa que faz parte do corpo humano, que é a cabeça e, fundamentalmente, a boca e a face. A ortodontia tem conhecimento científico específico de crescimento e desenvolvimento da face que a medicina não tem. A odontologia só surgiu em função desse conhecimento que a odontologia desenvolveu em cima dessa parte do crescimento e desenvolvimento da face, que a medicina não conhece. Nem por isso ela não trata. Mas trata de outras coisas que envolvem a cabeça, mas não a face. O crescimento e desenvolvimento da face faz parte da odontologia. Não há como não acreditar. Parece que é verdade, ou a gente custa acreditar que isso possa existir, mas acho que realmente algumas cabeças, alguns seres humanos são capazes de fazer alguma coisa desse tipo por dinheiro. Parece impossível, mas algumas coisas indicam que realmente existem coincidências que fazem a gente pensar que possa existir essa ideia. Bom, contribuição científica ou descoberta da medicina, acho que tem a ver com a descoberta do microscópio. O microscópio fez com que a gente percebesse criaturas que a gente não conseguia perceber, que eram a causa de quase todas as infecções, que a partir da descoberta da possibilidade de tu percebê-las e conseguir até separá-las, fez com que os medicamentos pudessem ser criados a partir da existência da possibilidade de tu saber que existe em determinado local um tipo de microorganismo que não se conhecia antes, não se enxergavam eles. Então, acho que a descoberta do microscópio para poder perceber, enxergar os micro-organismos foi uma das mais fantásticas descobertas do ser humano.